Ubiratã Cirne. Gabriel Diniz. Destaques do programa. Muito boa tarde, João Capim, boa tarde, Ubiratã Cirne, boa tarde a você, ouvinte de Caturité nos municípios. Quinta-feira, dia 27 de março de 2025, já estamos no ar com mais uma edição do Porta-Voz das Comunidades. Muitíssimo obrigado a você pelo carinho da audiência, pelo carinho da sua companhia. Teremos hoje aqui no programa Prefeito de Caturité, Tita de Bio Domingos, participou de evento do TCE Paraíba. Câmara Municipal de Areial promove roda de terapia comunitária e integrativa para mulheres. Notícia triste, faleceu o repórter fotográfico Carlos Alberto Santos, aos 66 anos. Isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora aqui na sua rádio Caturité FM 104.1. Boa tarde, Ubiratã. Boa tarde, Gabriel Diniz. A gente tem, portanto, hoje o quadro Matemática Além da Conta. Isso, com o professor José Lucas Galdino. Teremos o Coronel Ito Guimarães com o quadro Descriminalização. É isso aí, né? Da maconha. Rapaz, deu um nó mesmo nessa palavra. A palavra é dificilzinha. Eu tenho que ensaiar ela, né? Vai ser o último bloco falando desse tema. Né? O Coronel Ito foram 3 blocos falando, né, desse tema, que é... 3 programas, né? Muito polêmico, né? Isso. E ele ia concluir semana passada, mas eu pedi que ele mandasse um quadro falando da história de São José, que foi muito bonito. E aí, João Capim, hoje a gente traz a entrevista completa. Ficamos devendo, né? Porque ontem a gente teve participações aqui ao vivo, a gente colocou só uma parte da entrevista. Então, você que não acompanhou a entrevista coletiva ontem do prefeito Bruno Cunha Lima, sobre aquela questão do ISÉ, ele vai falar de outros temas também. Por exemplo, hoje seria a abertura do São João, né? O lançamento do São João. Né? Lançamento da programação. Da programação que ficou para segunda-feira, né? Dia 31, no mesmo horário, no mesmo local, lá na Pirâmide do Parque do Povo, sabe? Avisar as pessoas que as pessoas podem ir, né? Isso. Agora, só que tem um acesso, né, limitado através de cortesias, né? Porque realmente é um lançamento para a imprensa, né? E para os patrocinadores. Mas as pessoas podem acompanhar ali na lateral da pirâmide sem problema nenhum. E também a gente vai abordar temas de outras cidades. Mas agora, João Gabriel, vamos para um intervalo comercial dos nossos parceiros. Caturité nos municípios, o porta-voz das comunidades, Rádio Caturité FM 104.1. Gabriel, vamos às primeiras notícias aí do programa. Vamos sim, Ubiratã. Olha, aqui a gente destacou, né, algumas notícias que a gente vai ter hoje aqui no programa, como uma das quais a gente trata aqui a respeito dessa ação da SESUMA, a ação da SESUMA lá no Aloísio Campos. Atenção a todos os munícipes, a SESUMA está com o pé na estrada e o braço no batente, começando um mutirão no Aloísio Campos, levando todos os serviços de zeladoria para deixar o bairro nos trinques. Capinação, também varrição, pintura de meio fio, tapa-buraco e muito mais. O trabalho não para e o resultado vai ser de encher os olhos, e a Prefeitura de Campina Grande cuidando da cidade com carinho e dedicação. É um trabalho que tem sido feito pela SESUMA em todos os bairros, né? Ou seja, tem feito um cronograma, né? Fez semana passada no bairro do Tambor, agora chegando ao Aloísio Campos e vai chegar. Tem um trabalho, né, diário, cotidiano, né, do dia a dia, mas tem umas operações assim, né, que manda toda a equipe para lá, e depois do bairro do Tambor, chegou ao Aloísio Campos, que é um dos bairros maiores de Campina Grande, depois vai para Três Irmãs, Catingueira, bairro das Cidades, Malvinas, os Portais, né, vai chegar a todos os bairros de Campina Grande, já chega diariamente, né, mas essas operações aí, com todos os equipamentos da prefeitura, com varrição, capinação, pintura de meio fio, poda, tapa-buraco, é uma operação realmente gigante que está acontecendo lá no bairro do Aloísio Campos, o complexo, né? Toda a equipe comandada aí pelo novo secretário tem feito um grande trabalho
já destacado, né, em Campina Grande, o doutor Dorival, né, Vilar. É a equipe de guerreiros, né, da SESUMA, que trabalha de domingo a domingo, faça sol, faça chuva, de dia e de noite eles estão nas ruas. Inclusive, semana passada eu me encontrei, né, no domingo, o pessoal fazendo trabalho de varrição, capinação em poda, né, em pleno domingo. Ou seja, claro que tem um rodízio, né, eles têm uma folga, tudo, mas é um trabalho permanente, além da coleta, que é referência para toda a região, a coleta domiciliar que é feita regularmente, no mínimo 3 vezes por semana em cada bairro. Então a equipe da SESUMA aí tem feito a diferença realmente, e vem aí também o Matuto Limpeza, né, que atuará durante o maior São João do Mundo, com um reforço de mais de 240 homens e mulheres. Mas a gente já chega a 16h44, a gente quer colocar nesse primeiro bloco, João Capim, o professor José Lucas, né, com o quadro Matemática Além da Conta, né, ele aborda esse tema muito interessante. Mas mandar um alô aqui para Chicão, lá em Areal, para o seu Valdemir também. Aproveitar e mandar um abraço para o prefeito Carlos Henrique, o vice-prefeito Diego Martins, o presidente da Câmara Ronaldo Souza. Por falar em Ronaldo Souza, o presidente da Câmara, roda de terapia vai acontecer, comunitária interativa. Roda de terapia comunitária integrativa na Câmara Municipal de Areal, com Priscila Maria de Castro Silva, que é professora universitária, terapeuta comunitária, e Alexandra Andrade, associada da Acalman, terapeuta comunitária, dia 28, portanto amanhã, a partir das 14 horas, na Câmara Municipal. É importante que todas as mulheres participem, né? É mais voltado para as mulheres, mas não impede os homens também, né, participarem. É uma ação do mês da mulher, né? Estamos ainda no mês da mulher, então... Ó, pessoal, atenção, Pocinhos, está chegando, né, o fecha-mês, amanhã, né, o grande dia está chegando. Você quer fechar o mês com chave de ouro? Se prepara, pois vem aí a operação fecha-mês. Já tem, inclusive, os encartes, né, nas redes sociais da rede Feirão Supermercados. Você vai lá, Feirão Supermercados, e já tem os encartes, né, com as promoções, né, espetacular. Estou vendo aqui creme crack, né, que eu faço feira, né, apenas por R$ 2,99, né. O macarrão espaguete Cipan R$ 7,89. Algumas das promoções, filézinho sadia R$ 19,99. O melão está de R$ 1,99 o quilo, rapaz. E olha que era de R$ 3,49. No caso, o macarrão aí, R$ 1,89. O macarrão? R$ 1,89, né? Que é de R$ 2,40, está por R$ 1,89. R$ 1,89. O empanado perdigão, que é de R$ 1,99, está por R$ 1,59. O hambúrguer... Porque um parece um 7 aí mesmo. O hambúrguer de R$ 1,49 está por apenas 99 centavos. A manga tome, né, que é muito consumida, de R$ 4,90 o quilo, R$ 2,99. Olha aqui, galinha matriz, de R$ 10, está por R$ 7,99. A linguiça Aurora, que custa 20, quase R$ 30, é impressionante aqui, está por R$ 18, R$ 17,99. Tem muita promoção. É tempo de economizar no supermercado. Quando você gosta de tomar cervejinha, de R$ 3,79 está por R$ 2,89, a cerveja de Itaipava, né? A latinha lá, né? A margarina de R$ 5,99 está por R$ 4,99 a Primor. É muita coisa também, produto de perfumaria, shampoo Elseve. Eu uso esse aqui, né? De R$ 15,49 está por R$ 11,99. O creme dental de R$ 2,69 está por R$ 1,99. Desodorante Nivea, que é um dos bons, né? De R$ 14 está por R$ 9,99. O detergente, que é o que eu compro lá para casa, o IP, essa marca aqui, de R$ 2,49 por R$ 1,95. E o Dow, né? Que toda dona de casa compra, de R$ 11,49 por R$ 8,99, 450 e 580 ml. Rapaz, preços muito bons. Tá muito bom mesmo. Visita aí o feirão amanhã, que é o fecha mês. O Giovanninha mandou aqui, né? Exatamente, o fecha mês 28 de abril, que é amanhã, tanto na loja de Pocinhos, Puxinanã, como em Lagoa Seca. Você já conhece aí o feirão, o atendimento, né? A qualidade, a entrega gratuita, né? O aplicativo, né? Tudo isso levando comodidade até para a clientela, né, que faz a compra pelo aplicativo e recebe em casa. E também tem muita entrega feita ali na região de São José da Mata, de Areal, de Montadas, entrega gratuita. Justamente. Muito bem. Quem está ouvindo o programa Geraldo Claudino, flamenguista e Raposeiro, lá no sítio Oiti,
João, vamos trazer agora o primeiro quadro do programa. Atenção vocês que gostam de curiosidades. Matemática além da conta, com o nosso querido professor José Lucas Galdino. E hoje especial, viu, Biratã? Mês das Mulheres, não poderia ser diferente. O professor José Lucas Galdino traz, inclusive, uma participação especial hoje da professora Emanuela Régia, da UEPB, e o tema é Mulheres que Contam. Muito bacana, vamos ouvir. Boa tarde, Biratã. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, ouvintes do programa Caturité nos Municípios. Eu sou o professor José Lucas Galdino, professor da UFCG, e este é mais um episódio do quadro Matemática Além da Conta, onde a gente descomplica os números e mostra como eles fazem parte da nossa rotina. Neste mês de março, celebramos o Dia Internacional da Mulher, e por esse motivo o episódio de hoje terá como título Mulheres que Contam, Desafios e Histórias. E para melhor falar desta relação de mulheres e matemática, eu recebo com muita alegria a professora Emanuela Régia Coelho, que além de professora é minha amiga pessoal, que é docente da UEPB. Seja bem-vinda, professora Emanuela. Boa tarde, José Lucas. Boa tarde, ouvintes. Eu agradeço imensamente pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui para a gente conversar um pouco sobre essa temática que é tão importante no nosso contexto. E é o seguinte, professora Emanuela, conte-nos um pouco sobre a sua vida profissional, né? De modo resumido, claro, e já adianto também sobre a sua relação mulher e matemática vivida seja por você, seja por tantas mulheres espalhadas no Brasil e pelo mundo. Então, eu atualmente sou professora da UEPB, né, que foi onde eu fiz a graduação. Eu sou licenciada em matemática, então minha formação inicial é ser professora de matemática. Eu fiz mestrado em matemática na UFCG e fiz um doutorado em matemática na Universidade Estadual do Maringá, no Paraná. E aí desde 2017 que eu sou professora da UEPB aqui em Campina Grande. E aí nessa sua pergunta, uma coisa que eu destaco, né, que é sobre essa vivência como mulher, é a questão da representatividade nesse meio. Porque, por exemplo, na minha graduação, eu vim conhecer uma mulher professora de matemática com doutorado em matemática já no meu último ano de graduação. Acredito que no meu último semestre de graduação. Então, eu passei 4 anos sem ter contato com no curso inteiro, né? Sem ter contato com uma mulher doutora em matemática. E aí, no mestrado, eu não tive contato com absolutamente nenhuma. E aí, eu vim ter contato, assim, de forma mais cotidiana com uma mulher matemática formada, doutora em matemática, no doutorado. Inclusive, foi a única, que foi a minha orientadora, a professora Valéria Cavalcante. E aí, a gente trabalhou por 4 anos, e nesses 4 anos da nossa linha de pesquisa, da nossa área, ela era a única mulher atuante. Então, essa questão da representatividade, quando a gente vai, especialmente quando você vai afunilando para pós-graduação, para ser professor de universidade, né? A gente ainda tem muito poucas em comparação com os homens. E quando você vai especificamente para pesquisa em matemática, aí esse número ainda diminui muito, assim, consideravelmente. Agora uma dúvida, professora. Isso se deve a alguma questão genética, alguma questão biológica, ou é coisa da cabeça do povo? Você podia nos falar melhor sobre isso? Então, isso é uma questão social, na verdade. Biologicamente não há um motivo para isso acontecer. Mas socialmente, as mulheres normalmente elas são condicionadas a irem para áreas que usem um pouco mais que sejam menos objetivas. Então, as pessoas, há no imaginário da população, no imaginário social, de que os homens eles são característicos de situações objetivas e as mulheres de situações afetuosas. Então, quando você vai para a matemática, para as engenharias, para a computação, para qualquer uma dessas áreas que tenha relação com objetividade, com exatidão, com estratégia, qualquer dessa parte que use a objetividade diretamente, há no imaginário coletivo de que isso são áreas específicas para os homens, e você vai para as áreas de cuidados, né, as áreas das ciências humanas, ou
da saúde, essas áreas de cuidado, elas são áreas no imaginário que são mais direcionadas para as mulheres. Mas isso vem pelas pesquisas, né? Isso vem da questão social, não tem uma questão biológica envolvida. Vem da forma como a gente cria as meninas e a forma como a gente cria os meninos e condiciona eles para viverem limitados, né? E no caso específico das meninas, não se sentirem capazes de estarem nesses lugares que são de decisões, de objetividade, de estratégia. E isso vale em qualquer contexto. Então, não é específico da matemática, é específico do lugar de exatidão que a matemática ocupa. E assim, pessoal, como eu falei, a professora Manuela é amiga minha pessoal, e uma vez ela contou para mim de que teve uma influência positiva na sua casa sobre isso, né? Eu queria que você pudesse comentar, até como dando uma sugestão para os pais que estão em casa também, que acompanham, mães e pais também, o que deve ser feito, então, para de algum modo, né, fazer um reforço positivo para os seus filhos. Conta um pouco sobre isso, Manu, para a gente. Então, meus pais, eles não têm formação escolar, né? Minha mãe, ela estudou até a 4ª série, no caso 5º ano hoje, né? Meu pai estudou até o 9º ano, então os dois pararam de ensino fundamental, por questões sociais também. E aí, só que minha mãe sempre me disse que a gente, né, só poderia ser alguma coisa, crescer, se fosse pela educação, e que eu poderia ser o que eu quisesse. O que eu decidisse, ela me apoiaria. Em contrapartida, do outro lado, tem meu pai. A minha família é uma família que gosta muito de jogos, que foi incentivo muito... A gente joga absolutamente tudo, em todo lugar, o tempo todo. Para vocês terem uma ideia, a minha família faz um torneio anual de dominó. Então, a gente tem por volta de 16, 20 duplas, só de pessoas da família, jogando um torneio, se reunindo para jogar um torneio dominó. E aí, essa criação sem distinção, porque os jogos, normalmente, eles são direcionados para os homens. Então, se você passar na rua, por exemplo, e ver senhores jogando, normalmente são homens jogando. No sinuca, normalmente são homens jogando. Então, esses contextos de jogos sociais, eles normalmente são direcionados para homens, por exemplo, a maior parte das vezes. E na minha casa não teve isso, na minha família, de modo geral, não teve isso. Então, não houve nenhuma limitação em termos desse tipo de tratamento. Então, eu podia fazer o que eu quisesse e não tinha essa distinção, embora eu tenha um irmão praticamente da mesma idade, a gente tem 1 ano de diferença. Então, essa escolha da diversão, escolha dos objetivos de vida, escolha dos direcionamentos, a gente não teve distinção. A gente podia escolher, ambos podíamos fazer o que a gente queria, o que a gente quisesse, e ambos a gente foi estimulado das mesmas formas, certo? Seja pela questão afetiva, seja pela questão mais objetiva. E aí isso, com certeza, foi determinante para que eu conseguisse, para que eu decidisse ir para uma área de exatas e conseguisse ser bem-sucedida. Perfeito. E além disso também, né, a professora Manuela, ela também trabalha com xadrez. Não vai ser o foco do programa de hoje, pelo tempo também, mas quem sabe um dia ela volta aqui para falar a importância de jogos desse estilo, né, jogos de estratégia. Mas, professora Manuela, já perto do final do programa, da parte do nosso quadro, eu queria pedir que você pudesse comentar de modo breve. A gente não vai focar em nomes, porque nem eu nem ela somos historiadores, mas no decorrer da história, teve casos aí um pouco inusitados em relação a mulheres, sei lá. Mulher conseguia, por exemplo, fazer teoremas antigamente. Como é que funcionava um pouco disso? Conta um pouquinho pra gente. Então, na história, a gente tem, tanto na história da matemática, como em várias outras das ciências, das ciências de modo geral, né, que a gente tem registro, a gente tem poucas mulheres como pesquisadoras. E isso também é uma questão social. Por quê? Porque as mulheres, por muito tempo, foram privadas de acesso à informação, de acesso a letramento, a estudo de modo geral. Então, historicamente, se você pegar as primeiras mulheres que aparecem como mulheres na matemática, normalmente eram filhas de alguém, de um estudioso da matemática, irmãs, esposa de um estudioso da matemática. Então, elas sempre tinham relações com alguém
que estudava, porque esse conhecimento delas vinha de dentro de casa. Ela não vinha de um estudo mais coletivo, de uma educação formal, em qualquer contexto histórico que tenha. E aí isso também gerou muito apagamento de mulheres na história. Então a gente tem registro de algumas mulheres que fizeram algumas coisas na história, mas a gente sabe, pelo menos o que os historiadores contam, é que provavelmente muitas outras mulheres deram muitas contribuições para o desenvolvimento das ciências de modo geral, mas que elas foram apagadas porque não podiam registrar as coisas no seu nome e aí foram esquecidas, né? Não tem como você saber quem foi a pessoa que fez. Então, essa questão social de falta de acesso, de falta de possibilidades, deu um apagamento muito grande para as mulheres de forma histórica. E aí a gente vai ter acesso, né? A gente vai ter essas possibilidades. Já numa época muito recente, que toda uma construção social foi feita. Então, agora a gente precisa desconstruir, né? Essa criação que a gente teve, essa condição que foi imposta socialmente, para que a gente possa se utilizar dessa oportunidade. Então, a história apagou muitas mulheres. E aí a gente tenta agora, né? Não tem como trazê-las, mas tenta dar a luz a quem está agora. Então, é o que a gente pode fazer nesse momento. Perfeito, essas colocações, professora. E até a título de curiosidade para você que está nos acompanhando, né? Por exemplo, tivemos até mulheres que se vestiam de homem para poder ir para a universidade, porque naquele tempo não se podia. É uma situação bem delicada. Mas, para finalizar o nosso quadro de hoje, eu queria agradecer à professora por ter vindo. Foi um prazer muito grande esse bate-papo com ela. Já deixo o convite para que ela possa vir em outro programa falar sobre xadrez aqui conosco, sobre a importância não apenas do jogo de xadrez, mas dos jogos de modo geral, de estratégias para o desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático, né? Para crianças, adultos e por aí vai. Mas é isso, professora, muito obrigado. Foi um prazer muito grande estar com você aqui. Espero que você também tenha gostado de estar conosco. Eu quem agradeço. Para mim é uma enorme felicidade estar aqui com vocês. E pode chamar que eu venho. Então é isso. Muito obrigado mais uma vez, Ubiratã. Muito obrigado, Gabriel, pela oportunidade. Muito obrigado aos ouvintes que nos acompanharam. Uma boa semana para vocês e para você que é mulher que nos acompanha. Mais uma vez, né? Um feliz Dia Internacional das Mulheres também. Um abraço para todos e até semana que vem. Obrigado, professor José Lucas. Parabéns aí pelo quadro de hoje, né? Inclusive destacando aí as mulheres. João, antes do comercial, quero trazer aqui uma informação. Gabriel já trouxe como destaque o falecimento do nosso companheiro Carlos Alberto, repórter fotográfico. Tive o privilégio de trabalhar com ele durante alguns anos lá no Diário Borborema. A Associação Campinense de Imprensa informa com pesar o falecimento do repórter fotográfico Carlos Alberto. A CI lamenta o falecimento do repórter fotográfico Carlos Alberto dos Santos, de 66 anos, praticamente a minha idade, né? Eu tenho 65, que nos deixou com muita saudade nesta quinta-feira, dia 27. Carlos estava internado no hospital da FAP, onde tratava um câncer de laringe há 6 meses. Deixou a esposa Fátima Rocha e a filha única, Fabrícia, além de uma neta, Maria Eduarda, ou seja, tinham 3 mulheres, né, na vida dele. Informamos que o velório está acontecendo no Complexo Digna, na Avenida Juscelino Kubitschek, no bairro do Cruzeiro. Começou às 3 horas da tarde. O sepultamento será amanhã dia 28, às 8 da manhã, no cemitério do Monte Santo. A despedida de um profissional com o nível e o profissionalismo de Carlos deixa a comunicação de Campinas profundamente entristecida. Ele era muito querido por todos nós. Tinha um humor muito peculiar, trabalhou sempre com dedicação e zelo pela imagem, notadamente no Diário Borborema, onde atuou por vários anos. Recebam familiares e profissionais da imprensa nossos sentimentos nesse momento de dor, de saudades. Todos nós que fazemos parte da imprensa, da Associação Paraibana de Imprensa, Associação Campinense de Imprensa, Federação dos Jornalistas, todos os colegas solidários aí com a família, e meus sentimentos, que meu querido Carlos Alberto descanse em paz. No capítulo comercial, no próximo bloco, o prefeito Bruno Cunha Lima, entrevista completinha aqui da coletiva de ontem. 5 horas e 8 minutos, eu acabei direto com a entrevista coletiva, ontem concedida pelo prefeito Bruno Cunha Lima, tirando dúvidas, fazendo esclarecimentos, solidarizando com a família de Daniele, e vamos acompanhar todo o desenrolar dessa entrevista, com muitas perguntas dos companheiros jornalistas, a participação do secretário Dunga Júnior e também do médico lá, diretor, um dos médicos, né, da direção do Hospital Pedro I. Inicialmente, quero agradecer a presença de todos,
e a compreensão, né, já que estava no retorno, no aguardo do retorno de uma documentação que estava sendo protocolada no Ministério Público, a fim que a gente pudesse iniciar aqui a coletiva. Mas, de antemão, eu quero fazer de forma rápida e sucinta aqui algumas palavras iniciais. Em primeiro lugar, prestando solidariedade à família de Daniele, a todos os amigos, a Jorge, seu marido, enfim, a todos que estão compartilhando desse momento de muita dor. São muitas provações, são muitos desafios que eles têm vivido e enfrentado nas últimas semanas. E, portanto, eu acho que a primeira palavra de qualquer pessoa, não é autoridade, não é poder público, não é profissional, a primeira palavra de qualquer pessoa, de qualquer ser humano nesse momento é de prestar solidariedade, de se juntar à família, de se juntar aos amigos, para compartilhar, de fato, esse momento que é um momento, tenho certeza, de muita dor. Só compreende, Saulo, que momento é esse quem já passou pela perda de um ente querido. Só compreende o que é isso quem já precisou se despedir de alguém que ama e ficar com a certeza da dúvida no coração e da expectativa de um reencontro. Então, a primeira palavra não poderia ser diferente. É de solidariedade, de compromisso com o sentimento humano. Em segundo lugar, eu, antes de passar a palavra ao corpo técnico, aos médicos, aos profissionais que nessas últimas semanas vêm acompanhando não apenas o caso obstétrico, mas todo o caso clínico que resultou, infelizmente, no falecimento de Daniele. Antes disso, eu gostaria de que não fosse necessário fazer isso, mas a realidade impõe a gente fazer aqui uma fala para refutar, uma fala de fato para repreender a quantidade de tentativas de uso político, a quantidade de tentativas de politização de algo que deveria passar longe da política, deveria passar longe da partidarização, melhor dizendo, porque se trata da dor e do sentimento de uma família, da dor e do sentimento de pessoas que estão atravessando um momento muito difícil e que, apesar dos problemas, precisam não de partidarização, precisam de consolo, precisam de apoio, e eu posso garantir que, ainda que de forma silenciosa, porque eu jamais faria isso de forma pública, eu jamais iria tocar um trombone para mostrar, mas posso garantir que a família, ao longo dessas últimas semanas, tem recebido todo o apoio necessário. O apoio técnico, o apoio humano e, em especial, as orações de todos nós. Então, inicialmente, quero fazer essa fala, mais uma vez, para me solidarizar, para nos solidarizarmos com Jorge, com toda a família, com os amigos de Daniele, que, aliás, era servidora nossa, do município, da Secretaria de Assistência Social, e também para repreender, assim, de forma muito clara e veemente, a tentativa de partidarização, de politização infeliz desses fatos. Então, dando sequência, eu vou voltar a falar ao fim, mas eu gostaria de passar a palavra aqui ao secretário de Saúde, para que ele pudesse, junto com a equipe técnica, com os médicos que acompanharam o caso, com os profissionais que, melhor do que qualquer outra pessoa, podem falar sobre as características clínicas e trazer aí, como eu mencionei ontem, trazer informações que eu julgo serem extremamente importantes para nós elucidarmos, Bastos, para a gente poder trazer clareza aos fatos e mostrar que por trás de uma narrativa que se tentou construir pode existir uma realidade clínica,
uma realidade médica que culminou, se não com o resultado, mas com o agravamento do que nós, infelizmente, presenciamos, doutora Ângela, nessas últimas semanas. Bom dia a todos e a todas. Como eu disse lá no início, no caso Davi, aqui tem um avô, aqui tem um pai, aqui tem um esposo, que está um homem família e que, como todos nós, estamos muito doídos com tudo isso que está acontecendo. E a gente precisa de muita sabedoria. E me perguntaram assim, se eu me sentia só em algum momento. Eu disse não estou só, porque eu tenho Deus comigo. Quando eu vejo que Ele não está do meu lado, eu estou nos braços dEle. E é nos braços dEle que eu peço força e presto minha solidariedade a Jorge, a Daniela lá no céu, que ela é um anjo bom que descansa junto com Deus, e a todos nós, a todo esse time aqui do Pedro I, que ontem esteve fazendo o atendimento a Daniela. Presto minha solidariedade a esse time, tá certo? Pela sua garra, pelo seu comprometimento, pelo seu profissionalismo. Agradeço a Deus força, coragem, e ao prefeito Bruno, para a gente enfrentar de frente, a gente estar junto, a gente ter transparência e a gente ir até o fim, para a gente mostrar a realidade e a verdade acima de tudo. Passo a palavra agora para o Dr. Vitor, do Pedro I. Pessoal, eu vou começar a minha fala com um olá, porque falar bom dia numa situação como essa seria mera demagogia, né? Como médico, hoje exercendo o cargo de diretor técnico do Pedro I, já há mais de um ano, eu sou um dos remanescentes daquela primeira escala do Pedro I, antes da pandemia, que ficou no hospital. E a gente enfrentou um período que nebuloso na nossa história, não só aqui em Campina Grande, mas na humanidade, né? Então, em ser médico e considerar que eu levo meu juramento muito a sério, é impossível a gente não se comover com tudo que tem acontecido com essa família, né? Com Daniela, que é uma mãe, a esposa, filha, Jorge, que esteve ali do lado da sua esposa durante todas essas semanas, prestando todo o apoio possível, né? E como médico mesmo, quantas histórias a gente, cada paciente disse que a gente doou, né, nosso esforço, nossa empatia obrigatória como profissional, quando a gente não consegue o resultado que a gente queria para todos, que era salvar a vida deles. Um pedaço da gente se vai junto. Falo aqui em nome da equipe do Pedro I, pois foi lá que nas últimas semanas a paciente foi acolhida, foi conduzida do ponto de vista cirúrgico e clínico, né? E foi lá onde, infelizmente, ontem, após uma intercorrência, ela, infelizmente, não sobreviveu, né? Então, estou aqui para responder qualquer pergunta em relação a esse período que ela esteve lá. Então, estou aqui aberto a pergunta de vocês para a gente solucionar e também esclarecer, não só para a mídia, mas para a população e para a própria família de Daniela. Eu acho que eles merecem todo o respeito e toda a dedicação que a gente possa ter para explicar tudo da melhor forma. Eu vou antes de fazer o registro aqui, antes de passar a palavra, agradecer a presença do Dr. Leandro Salvador, que é coordenador médico e da Secretaria de Saúde, e a doutora Claudete Vieira, que é uma das mais experientes e conceituadas médicas intensivistas, responsável por uma gama enorme de vidas alcançadas e salvas no trabalho diário de o que é uma UTI, e que é reconhecida como alguém que dedica a vida, de fato, vive mais tempo dentro de UTI do que fora. Aqui o Dr. Vitor Nobre, que é o diretor do Hospital Municipal Pedro I, o Dr. Marcos Wagner, neurocirurgião do município, também igualmente renomado, né? Todos os vereadores aqui na pessoa do presidente Saulo Germano, todos os demais secretários na presença de Dunga e do nosso secretário Fábio Ramalho. Antes de passar aqui a palavra e até abrir aqui as nossas perguntas,
me incumbe fazer aqui algumas considerações que eu julgo ser importante, e eu fiz questão de estar aqui na coletiva, embora algumas pessoas compreendessem que essa deveria ser uma coletiva mais técnica, ou seja, deixada para os médicos e deixada para a equipe técnica da Secretaria de Saúde, mas eu fiz questão de estar aqui, primeiro porque, posso dizer, com um coração muito leve, por um lado, mas muito pesaroso por outro, porque eu conheço esse caso desde os mais simples detalhes, porque a gente tem acompanhado cada passo desse processo. Tem acompanhado cada passo desse processo para que a verdade dos fatos possa ser trazida, e entendendo que por trás de qualquer medida administrativa, de qualquer decisão, existe uma família que está sofrendo a dor da perda, aliás, de perdas, foram 2 vidas nesse processo, e que busca, no mínimo, explicações. E que a verdade, nesse caso, ela tem também o poder de trazer justiça e um pouco de consolo, né, para quem está vivendo esse processo. Então, como eu tenho acompanhado, junto com o Dunga e com toda a equipe técnica, é importante mencionar, e eu fiz isso através de 2 comunicações. Ontem, a assessoria jurídica, já nas primeiras horas, depois de ocorridos os fatos, depois de atestado, depois de constatado o falecimento de Daniele, a assessoria jurídica da Secretaria de Saúde fez juntar na Superintendência Regional de Polícia Civil de Campina Grande um documento que foi recebido por Dr. Gilson Teles, que era o delegado plantonista, uma comunicação de óbito trazendo informações com o histórico da paciente que são fundamentais para a elucidação desses fatos. Porque diante da narrativa que se tentou construir nas últimas semanas, corre-se o risco de alguém com mais intenções ou alguém sem as devidas informações se sentir à vontade para propagar notícias falsas ou ilações a respeito de um caso que é sério. E diante disso, foi requisitado, além de ser informado a autoridade policial, a Polícia Civil, ao Instituto de Polícia Científica, foram requisitadas uma série para que se possa fazer um volume de exames e de investigações genéticas envolvendo o caso. Por quê? Porque o que foi conhecido pela mídia, o que foi veiculado sobretudo em rede social, era o caso de uma mãe que perdeu um bebê, que perdeu um filho e junto com isso perdeu um útero. Muito se falou sobre uma possível negligência médica, e isso está sendo investigado em face de inquérito policial na Delegacia de Polícia Civil da cidade. Porém, existem informações que são necessárias serem trazidas a público, não todas as informações, porque algumas precisam ser preservadas para fins de apuração por parte da polícia, por parte do Ministério Público, mas especialmente o quadro clínico anterior da paciente é importante ser destacado, doutor Leandro. Porque a paciente que ontem, infelizmente, veio a óbito, que infelizmente ontem não resistiu a um AVC hemorrágico em uma região crítica, doutor Marcos Wagner pode falar mais sobre isso, mas uma região crítica do tronco encefálico, ela já apresentava antes da morte fetal, antes da morte do bebê há poucas semanas no ISER, já apresentava um quadro clínico que apontava ou que dava indícios da existência de uma condição clínica pré-existente, podendo inclusive ser uma condição genética pré-existente, em razão de, nesse quadro clínico anterior, já serem conhecidos pelo menos 2 abortos espontâneos, gravidezes de risco, de altíssimo risco, uma trombose arterial que os médicos podem mencionar como sendo algo relativamente raro, sobretudo em se tratando de membro superior, uma trombose arterial no braço, em membro superior, a própria ruptura uterina, popularmente falando, o útero se esgaçou. Por que ela perdeu o útero?
porque o útero se abriu. A partir da região baixa até a região alta, o útero se abriu e isso fez com que todo aquele processo fosse desencadeado, de forma que, depois de ter sido acompanhada por toda a equipe do Pedro I, depois de ter sido acompanhada por todos os profissionais, o marido ontem Jorge relatou, inclusive em boletim de ocorrência, que a paciente teria apresentado uma forte dor de cabeça em casa, teria sofrido uma queda e a partir disso foi levada ao hospital Pedro I para ser socorrida, para ser atendida. Chegou lá relativamente bem, mas apresentando os quadros que já eram característicos do que depois veio a ser confirmado como sendo um AVC. E, de fato, ao chegar, ela foi imediatamente, deslocada para a realização de um exame de tomografia computadorizada, onde foi constatado o AVC, o acidente vascular cerebral hemorrágico, na região do tronco encefálico. Resultado disso, infelizmente, Daniele veio a óbito. Então, algumas matérias, foram dizer, não resistiu à cirurgia, não resistiu ao procedimento e faleceu. As coisas não têm necessariamente conexão. Mas é preciso falar, doutora Ângela, sobre esse histórico, e foi exatamente por isso que a Secretaria de Saúde se manifestou junto à Polícia Civil para pedir que maiores investigações e maiores exames possam ser feitos, porque tudo indica que havia uma condição clínica anterior e não conhecida, podendo ser inclusive uma condição genética requeridas para que o caso possa ser investigado. Eu fiz, aqui a Polícia Civil foi movido essa comunicação feita pela assessoria jurídica da Secretaria de Saúde. Mas no dia de hoje eu tomei a liberdade de pessoalmente, de próprio punho, comunicar também ao Ministério Público do Estado da Paraíba, à Promotoria de Saúde, a doutora Adriana Amorim Lacerda, para que, sabendo destes fatos, trazendo a ela as informações sobre essas condições clínicas pré-existentes, o Ministério Público possa, inclusive, se quiser, acompanhar os procedimentos administrativos realizados pela Prefeitura, pela Secretaria de Saúde, acompanhar e monitorar o inquérito policial que está acontecendo dentro da Polícia Civil do Estado da Paraíba e, inclusive, caso queira, instaurar um procedimento próprio do Ministério Público do Estado da Paraíba para fazer a apuração e o acompanhamento para fim de elucidação dessas informações. É fundamental e é importante nós mostrarmos, no mais popular, quem não deve, não teme, que nós estamos buscando aqui nada mais do que a verdade dos fatos. Enquanto algumas outras pessoas tentam, insistem, promover a partidarização da dor de uma família, que não é só a dor de uma família, é a dor de uma cidade. É a dor de todas as famílias, porque quando algo desse tipo acontece, seja tornado público ou não, todos nós sofremos um pouco, invariavelmente. Do mesmo jeito que quando é bom para todo mundo, quando é ruim, termina sendo ruim para todos nós, porque é ruim para a sociedade inteira. Então, o que nós estamos buscando nada mais é do que a verdade biológica dos fatos, para que se possa, inclusive, em face do inquérito que está sendo apurado, se possa chegar à conclusão se houve, sim ou não, uma possível negligência médica, uma possível negligência clínica por parte de alguma das equipes que atenderam ali naquele processo inicial, Daniele, Jorge e a família. Se houver, eu garanto, os que estiverem envolvidos serão devidamente responsabilizados. Os que possam estar envolvidos numa eventual negligência serão pessoalmente responsabilizados. Mas é fundamental também a gente dizer que existe a possibilidade de uma condição clínica, de uma possível condição genética anterior que tenha desencadeado todos esses eventos infelizes que levaram à morte de Daniele.
nós não podemos omitir o fato de que gravidezes de risco anteriores aconteceram, que abortamentos aconteceram anteriormente, que trombose, que condições venosas já existiam na paciente, que houve uma rotura uterina e que a paciente, diferente do que alguns tentaram dizer, que teria sido por complicação, a paciente sofreu um AVC, um acidente vascular cerebral hemorrágico. Infelizmente veio a óbito. O que nós queremos é nada mais do que trazer a verdade dos fatos. E essa verdade pode indicar uma coisa ou outra. Se indicar a existência anterior de uma condição clínica não diagnosticada que levou a isso, a família vai poder, inclusive, investigar em outros parentes consanguíneos que possam também ter a mesma condição clínica ou genética. E se, por outro lado, se constatar que houve, sim, algum tipo, apesar de todo esse histórico, mas houve também algum tipo de negligência, os envolvidos serão responsabilizados. Porque o nosso compromisso é qualificar, apesar de todos os desafios, doutora Ângela, qualificar os nossos serviços. E embora alguns ainda queiram mencionar e afetar a imagem de profissionais, assim como em todo lugar, em toda casa, em todo ambiente, existem boas pessoas, existem pessoas duvidosas, existem bons profissionais e existem profissionais de atitude duvidosa. Em todo lugar, público ou privado, na minha casa, na sua, na casa de qualquer família. Da mesma forma, nós também precisamos reconhecer o grande trabalho que os nossos profissionais, quer seja do ISEA, quer seja do Hospital Municipal Pedro I, que tanto serviram já ao longo de praticamente 100 anos de existência a Campina Grande e a toda a Paraíba. Porque nós não podemos permitir que a partidarização de um debate como esse, a tentativa de politização de algo como essa, né, não reconheça, por exemplo, todo o trabalho que o Pedro I desempenhou ao longo dos anos de 2020, 2021 e 2022, por exemplo, no salvamento de vidas, se tornando o hospital que mais salvou vidas na luta contra a pandemia da Covid-19. Nós não podemos deixar de reconhecer que o ISEA é a maior maternidade pública do estado da Paraíba, responsável pela alta complexidade obstétrica de mais de 180 cidades desse estado. Um fato que precisa ser apurado, será apurado, vai ser apurado, e se houver a responsabilidade de alguém, esse alguém será responsabilizado. Mas nem isso pode permitir que se queira danificar, que se queira afetar a imagem de profissionais, dos bons profissionais que se dedicam, doutora Claudete, como a senhora, como tantos outros médicos, se dedicam diariamente a salvar vidas. Então, aqui o que nós queremos, mais uma vez, é reafirmar o nosso compromisso com a verdade biológica dos fatos. Por isso, a nossa comunicação, a nossa provocação ao Ministério Público, à Polícia Civil, ao Instituto de Polícia Científica e, por fim, à própria população. Por isso, da realização dessa coletiva. Muito bem, então aí o prefeito preocupado, solidário, determinando aí rigor nas investigações, para que não haja julgamentos precipitados, para que não hajam inocentes culpados, e todos têm que entender, né, que o prefeito é o gestor da cidade, e existe o médico, existe o enfermeiro, existe o obstetra, né, é quem faz quem dá o atendimento à população, mas mesmo assim o prefeito Bruno Cunha Lima fez questão de, junto com a equipe da saúde, prestar todo esse esclarecimento e mostrar que a prefeitura está sim à frente das investigações para apurar o que realmente aconteceu, que terminou numa tragédia, né, familiar, a mãe e um filho que perderam a vida aí em pouco mais de 20 dias após complicações, né, de um parto. E a nossa solidariedade também, né, mais uma vez, a toda a família.
Ó, Lúcia de Fátima Derial está na escuta, Dionete Custódio de Família lá em Montadas, segundo, atenção aí o pessoal da Secretaria de Saúde, Posto Jeremias, Rosilene Silva disse que está faltando medicação. Mas deve estar faltando um remédio, né? Porque medicação tem muita, né? Nos postos, né, Capim? Às vezes pode faltar um remédio, mas não medicação, aí generaliza, né? Mas se você chegar em qualquer posto de saúde, tem remédio. Agora, pode ser que, diante de demandas, um falte, né? Porque faz parte. Você chega numa farmácia dessas, né? Para comprar um medicamento, às vezes não tem, está em falta, imagine numa unidade básica, né, do município. Mas a gente está fazendo aqui o pleito, né? Mas ela poderia, pelo menos, dizer qual é o tipo do remédio. Será que é da farmácia básica mesmo? Né? A gente vai ficar na espera que ela ligue para dizer que remédio é esse que está faltando. Agora, para o comercial, a gente tem um coronel Ailton Guimarães com o quadro Descriminalização, né, da maconha. Daniele vai falar também daqui a pouco com a gente, que é diretor do Hospital de Lagoa Seca, e tem uma fala também importante do senador veneziano, direto de Brasília. Agora, 17h39, de volta com Caturité nos municípios, e agora, concluindo o tema de aí 3 programas, Coronel Ailton Guimarães, tratando da descriminalização da maconha. Muito boa tarde, Coronel. Bom dia, Alberto Cirne, Gabriel Diniz, João Capim, e todos os ouvintes do programa Caturité nos municípios. Nós, durante 2 semanas, abordamos a questão da descriminalização da maconha e vamos concluir com este assunto, dizendo ainda que, dentre os pontos que nós já falamos nas semanas anteriores, outro ponto que deve ser destacado diz respeito à necessária preparação adequada das autoridades competentes para a fiscalização de indivíduos que conduzem veículos sob efeito de substâncias psicoativas, cuja conduta é tipificada no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, o que exigirá também a adaptação dos aparatos necessários para a realização dessa análise. Não se pode esquecer que aquele que se apresenta em locais públicos em visível estado de alteração da consciência devido ao consumo de maconha poderá incorrer na contravenção penal prevista no artigo 62 da Lei das Contravenções Penais. E este dispositivo não abrange apenas a embriaguez causada pelo álcool, mas também por outras substâncias de efeitos análogos. Esse contexto levanta a questão de como instituições privadas, como estabelecimentos de ensino, empresas e igrejas, devem abordar o uso da maconha em seus espaços. Podem entidades privadas, por meio de regras particulares, restringir o porte da maconha em seus recintos? Existe a possibilidade de justa causa para demissão ou punição disciplinar de colaboradores que utilizem a substância? E nos espaços públicos e de interesse social, como locais de votação e prédios de poder judiciário, é possível restringir o porte de maconha? A autoridade administrativa terá o poder de impor tais restrições ou será necessária legislação específica? Por fim, no que se refere à competência legislativa, persistem incertezas quanto à possibilidade de estados e municípios instituírem normas que limitem o uso da maconha em ambientes públicos ou privados. Poderão ser aplicadas multas ou sanções por violações a tais normas, mesmo em um contexto de descriminalização do porte? Então, todos esses pontos de dúvida apenas ilustram que o chamado ativismo judicial produz impactos sistêmicos imprevisíveis. Embora o judiciário possa promover mudanças sociais, a centralização dessas decisões fragiliza o papel do legislativo, que é o fórum apropriado para debater questões dessa natureza. Isso resulta em uma hipertrofia do judiciário que molda a Constituição de acordo com as suas próprias convicções
e afasta o poder do povo e de suas representações políticas na tomada de decisões que o afetem. O risco de uma concentração excessiva de poder judiciário se evidencia quando a sociedade é excluída do processo decisório, sugerindo que as escolhas políticas do povo se tornam menos relevantes diante das interpretações constitucionais dos tribunais. Partindo da premissa de que a decisão no recurso especial 635.659 de São Paulo estabeleceu que não configura infração penal o porte de até 40 gramas de cannabis sativa ou 6 plantas fêmeas para o consumo pessoal. Qual a repercussão no crime previsto no artigo 33 do Código de Drogas, que prevê pena de detenção de 1 a 3 anos e multa de 100 a 300 dias, multa para aquele que induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de drogas. Deve-se levar em conta que esse tipo penal é um crime autônomo, distinto da tipificação contida no artigo 28, que trata do porte para uso pessoal. Assim entendemos que mesmo que o incentivo se refira ao uso de maconha dentro dos limites descriminalizados pela Suprema Corte, ou seja, 40 gramas ou 6 plantas fêmeas, a conduta tipificada no artigo 33, parágrafo 2º, continua sendo plenamente relevante. Isso decorre do fato do crime de induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso de drogas ser formal, consumando-se pelos simples atos de incentivar ou auxiliar, independentemente de a pessoa incentivada vir a consumir a substância ou de haver qualquer perigo concreto ou de efetiva lesão. Portanto, ainda que a pessoa instigada não faça uso da droga, o crime está consumado no momento em que ocorre a ação de incentivo ou auxílio por parte do agente. Tal entendimento segue a lógica adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que o crime do artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro também se dispensa a necessidade de posterior lesão ou perigo contra a segurança viária para sua consumação. Dessa maneira, se um agente incentiva que outra pessoa use maconha até o limite de 40 gramas ou empresta dinheiro para a aquisição dessa quantidade, sua conduta permanece criminosa, visto que a decisão no recurso especial não descriminalizou o ato de indução ou instigação, mesmo quando o incentivo está relacionado ao consumo pessoal dentro dos limites estabelecidos pela Corte. Em conclusão, a decisão do Supremo Tribunal Federal de descriminalizar o porte de maconha para uso pessoal em quantidades inferiores a 40 gramas incorpora inovações relevantes, mas também expõe lacunas normativas e incertezas interpretativas que demandam escrutínio atento. A opção por descriminalizar exclusivamente a maconha, mantendo a tipificação penal para outras substâncias ilícitas e a criação de uma presunção relativa de não criminalidade para o porte de pequenas quantidades, introduzem novos contornos jurídicos que exigem prudência na sua aplicação. Além disso, a continuidade dos procedimentos investigativos e judiciais, bem como a manutenção das competências das instituições encarregadas de lidar com essas condutas, revela a necessidade de um equilíbrio cuidadoso entre a mitigação da repressão e a preservação da eficácia no controle do tráfico. Ademais, ao permitir a presunção relativa de uso pessoal, a decisão pode, inadvertidamente, favorecer a instrumentalização dessa tolerância por organizações criminosas que se valem da circulação pulverizada de pequenas quantidades
como estratégia para minimizar riscos e diluir responsabilidades jurídicas. E concluindo, poderíamos ainda nos estender mais, mas apenas a título de reflexão, nós faremos aqui algumas indagações. Primeiro, o policial na rua andará com uma balança? Se conduzir alguém a uma delegacia especializada e o portador estiver com uma quantidade abaixo de 40 gramas, poderá arguir abuso de autoridade ou constrangimento? Segundo, todas as delegacias do interior serão equipadas com balança de precisão? Terceiro, como a olho nu identificar qual é a planta fêmea da maconha? Quarto, poderá com frequência acontecer que o traficante fracione o produto de venda em quantidade inferiores a 40 gramas e distribuir com intermediários diferentes em momentos diferentes. Quinto, se aumentar a procura, aumentará a oferta, ou seja, aumentará o tráfego. 6. O usuário poderá ao longo do dia portar várias quantidades com menos de 40 gramas em horários diferentes e sempre que for abordado estará dentro do limite da lei, principalmente se abordado por autoridades diferentes que não saibam que anteriormente ele já conduzia certa quantidade. 7. Qual o benefício real do uso da maconha? 8. O uso, quanto mais, torna-se uma questão de saúde pública e os gastos com seus cuidados vêm do poder público, ou seja, do povo. É justo legalizar o uso do que é prejudicial à saúde para depois utilizar recursos públicos para o tratamento dos dependentes? 9. As drogas ditas lícitas, cigarro e álcool, são liberadas. Nem por isso as pessoas deixam de consumir. E a consequência é o índice de mortalidade altíssimo de câncer de pulmão e efisema pulmonar. 10. Um alto percentual dos vários crimes julgados nas varas criminais em todo o país tem a ação das drogas no meio. Então poderíamos ainda citar outras reflexões, mas aqui nós concluímos desejando que todos tenham uma boa semana, com muita paz e segurança, e que a droga possa um dia ser evitada do consumo popular. Muito bem, Coronel Hilton Guimarães, ele deu bom dia porque ele tinha gravado pela manhã, mas todo mundo entendeu, né? E muito bacana aí esses 3 quadros falando sobre descriminalização da maconha. João, vamos a trazer agora Daniele, que é diretora do Hospital Regional de Lagoa Seca, que está passando por uma reforma. Vamos ouvir, já abraçando a secretária Lili e a prefeita Michele Ribeiro, lá de Lagoa Seca. Nós estamos aqui no Hospital Ana Maria Ramalho Coutinho, no Hospital Municipal de Lagoa Seca, realizando algumas reformas dentro da unidade hospitalar. Sabemos que não temos como interferir a questão do atendimento do hospital para iniciar uma reforma geral. Então, a gestão, juntamente com a Secretaria de Saúde, está realizando essas pequenas reformas, iniciando. Então, desde o início do mês de março, começamos iniciando a questão da reforma dos banheiros da unidade. Então, os banheiros estão sendo trocados, a questão do piso, está sendo colocado cerâmica nos banheiros, está sendo feita a troca das portas de madeira por portas de alumínio, porque nesse caso vai trazer uma maior praticidade e até a questão de acessibilidade, que estamos colocando portas mais largas, até para facilitar a questão de quando os pacientes precisarem usar os banheiros com a cadeira de roda. Então, de acordo com a demanda toda que tem dentro do hospital, estamos iniciando e aos poucos estamos realizando para trazer um melhor atendimento e uma melhor qualidade para os usuários do nosso município. Muito bem. E o Capi, agora tem a participação de Juscênio, professor Juscênio, secretário de Esporte lá de Pustanã. Tem um convite para as mulheres de Pustanã. Atenção, mulheres de Pustanã, convite importante aí da prefeita Eleusa Barbosa, através do secretário de Esportes, Juscênio. Olá, mulheres puxinanaenses, em especial você, mulher do Sítio Grotão, do Campo de Angola. A Prefeitura Municipal de Puxinanã, por meio da Secretaria de Esportes, convida você, nesse mês especial em que celebramos o protagonismo feminino, para realizarmos atividades esportivas que possam melhorar a qualidade de vida de vocês.
Então convidamos todas vocês para estarmos juntos na Praça do Grotão, sábado a partir das 13h30. Realizaremos atividades esportivas, sorteio de brindes e muita coisa boa para todos vocês. Teremos uma tarde muito especial para que juntos e juntas possamos construir uma Puxinanã cada vez melhor, mais justa e com melhor qualidade de vida para todas vocês. Espero vocês lá. Muito bem, professor Juscênio, convite importante aí. A outra participação do senador veneziano Vital do Rego, que participou pela manhã de mais uma solenidade de entregas de veículos do SAMU. Ele agradece ao governo Lula e ao Ministério da Saúde, mais 14 ambulâncias para Paraíba. Vamos ouvir aí o senador veneziano, direto de Brasília. Olá, meus amigos, amigas paraibanos, nós estamos nesta quinta-feira em mais uma solenidade, a terceira esse ano que o governo do presidente Lula faz, entregando unidades móveis do SAMU. Paraíba, mais uma vez, estará sendo contemplada com 14 unidades. Nós queremos saudar a iniciativa do Ministério da Saúde, do ministro Alexandre Padilha, do presidente Lula e a todos os beneficiados, que são os cidadãos que vão se servir quando dá necessidade de ter a presença do SAMU, que é um serviço extraordinariamente importante. Parabéns a todos. Muito bem, a gente conclui, né, o programa Caturité nos municípios desta quinta-feira, aí com a participação, né, do senador veneziano, né, Vital do Rego, agradecendo a todos vocês. Tivemos hoje muitos, né, debates, muitas participações, muitos temas importantes. E amanhã, sexta-feira, a gente volta, amanhã, dia 28, com o último programa da semana, com muitas participações também e notícias da sua cidade. Gabriel Diniz, até amanhã. Até lá, Ubiratã, você ouvinte, fiquem com Deus. Nos encontramos a partir das 16h30 desta sexta-feira. Tchau, tchau.